Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? A aula de hoje é a continuação da outra semana, né? São os conjuntos numéricos. Hoje nós vamos ver como que surgiram, na verdade, os conjuntos numéricos e os números, né? Os números e os conjuntos numéricos surgiram há muito tempo atrás. Isso é uma parte da história da matemática, né? E eles surgiram de acordo com a necessidade humana. Então, o homem começou a ter necessidade de fazer contagens, de contar objeto, e depois eles começaram a ter, assim, necessidade de contar, de usar os números positivos e negativos para algumas dívidas, ou então contar números que não eram mais inteiros, quando eles conseguiam comprar, por exemplo, um saco e meio de café, ou então trocar um saco e meio de arroz. E toda essa necessidade fez com que surgissem, então, os conjuntos numéricos, né? Então, essa noção de conjunto numérico ela é muito simples e ela é bem fundamental para a matemática. Então, hoje nós vamos conseguir aprender todos os conjuntos que a gente estuda até no final do segundo ano do ensino médio. Aí, no terceiro ano do ensino médio, a gente amplia um pouquinho mais a noção que vocês vão ter de conjuntos, estudando mais um conjunto que seria o conjunto dos números complexos, tá? Mas a princípio nós vamos estudar o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, os números racionais, os irracionais e o conjunto dos números reais, que engloba todos os anteriores. Então vamos lá, o primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais. Ele surgiu da necessidade mesmo do homem fazer contagem. Então o homem tinha, por exemplo, um rebanho, ele colocava o rebanho dele para pastar durante o dia, e à noite ele ia recolher as ovelhas, né? E ele falava, será que eu peguei todas? Então ele precisava saber se ele tinha recolhido todas para dentro do curral dele ou não. E aí ele começou a dar um jeito nisso. Então, ele contava com pedrinhas em um saquinho, ele contava com marcas em galhos, de várias formas, né? E até que conseguiu se formalizar esse conjunto numérico, chamado conjunto dos números naturais, onde os números que fazem parte são todos os números que são inteiros a partir do zero, tá? Todos os positivos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim até no infinito. O símbolo para o conjunto dos números naturais é o n, e quando a gente quer tirar o zero, a gente coloca n asterisco, tá? Então, o n asterisco são todos os números naturais, excluindo o zero. Então, esse conjunto ele é um conjunto infinito. Todos os números possuem um sucessor e um antecessor, exceto o número zero. Então, antes do zero não tem ninguém. Agora, depois dele, todos os números têm um antecessor. Então, se a gente falar assim que n é um número natural, o n mais 1 é chamado de próximo ou consecutivo. Então, se o n é o antecessor de n mais 1, eu posso também falar que o n mais 1 é o sucessor do n. Então, todo número natural tem um sucessor e a soma de dois números naturais quaisquer também é um número natural, né? Depois dos números naturais, o homem começou a sentir necessidade de outros tipos de números. Então, começou a surgir os negócios. Então, eles, naquela época, ainda não tinha dinheiro em nota, como a gente conhece hoje. Então, era a base de trocas. Mas aí, eles iam trocar, por exemplo, uma ovelha por arroz. Aí, ele falava, o dono da ovelha falava, não, mas a ovelha vale muito mais do que um saco de arroz. Não dá para trocar uma ovelha por um saco de arroz. Então, vamos fazer assim, eu te dou ovelha e você vai me dar um saco de arroz, mas por mês, durante o ano. Então, tá bom. Então, você me deu um saco, você está me devendo 11 sacos de arroz. Então, esse estar me devendo foi onde o homem percebeu a necessidade de que estava faltando números, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 já não era mais suficiente. Então, precisava de ter um outro tipo de número, um outro conjunto numérico. Foi aí, então, que surgiu os números inteiros. Os números inteiros, meninos, ele é representado pela letra Z. E aí, quem faz parte do meu conjunto dos números inteiros? Então, é um conjunto infinito. A gente fala que ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, ou seja, tanto para o lado dos negativos quanto para o lado dos positivos. E são todos os números que são inteiros, negativos e positivos. Olha lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante.
Dentro dos números inteiros, a gente tem alguns subconjuntos, que são eles. Então, quando eu excluo o zero, a gente coloca o asterisco, né? São todos os números inteiros não nulos. Por quê? Porque tirei o zero. Então, olha lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tiro o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até no infinito. A gente tem também o conjunto dos números inteiros não negativos. O que significa não negativos? É o zero e todos os positivos. A gente tem o conjunto dos números inteiros positivos. Qual que é a diferença entre os positivos e os não negativos? Os não negativos, a gente inclui o zero. Então, os não negativos é o zero e todos os positivos. Enquanto que o conjunto dos números inteiros positivos, o zero não entra, tá? Então, é a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa para os números negativos. Então, a gente tem o conjunto dos números inteiros não positivos e o conjunto dos números inteiros negativos. Qual que é a diferença? Os não positivos são todos aqueles que não são positivos, ou seja, os negativos, incluindo zero. Quando eu tiro o zero, que é nulo, eu posso falar que todos esses são negativos. Então, é o conjunto dos números inteiros negativos. Então, se eu falo que n é o meu número inteiro, n mais 1 vai ser o meu número inteiro que vem na frente, né? Então, na frente é o sucessor. Então, eu posso falar que n e n mais 1 são números consecutivos. N vem antes, então n é o antecessor de n mais 1. E o n mais 1 é o sucessor de n. Além disso, no conjunto dos números inteiros, a gente tem algumas qualificações para ele. Por exemplo, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem números que são pares e números que são ímpares. Então, o que a gente pode falar? Que o número inteiro ele é par quando? Quando ele é escrito dessa forma, ó, 2 vezes n. Ou seja, todos os números pares estão na tabuada do 2, são múltiplos de 2. Então, por exemplo, o 6 ele é considerado par? Por quê? Porque ele pode ser escrito como 2 vezes o 3. Observa, não está nessa forma, 2 vezes n? É como se o meu 3 fosse o n. E o número menos 8? Ele é par? Ele é também. Por quê? Ele pode ser escrito como 2 vezes menos 4. Então, também está escrito nessa forma. Tudo bem? Agora, os números ímpares são aqueles que são escritos na forma 2n mais 1. Ah, gente, desculpa, faltou um aqui, ó. Ele é 2n mais 1, tá? Por que 2n mais 1? Porque é como se fosse um número par mais uma unidade, para transformar ele em ímpar. Por exemplo, o número 11, ele é ímpar? Ah, ele é. Por quê? Porque ele é 2 vezes 5, que dá 10, mais 1, 11. O menos 15, também, olha lá. 2 vezes o menos 8, que daria menos 16. Menos 16 mais 1 é o quê? Menos 15. Aí tem algumas propriedades, então, para os números inteiros, né? A primeira coisa que a gente pode falar é o quê? Que se eu unir todos os números pares com todos os números ímpares, eu vou ter o conjunto inteiro dos números inteiros, né? Então, ó, todos os pares, união com todos os ímpares, eu tenho o meu conjunto total, inteiros, né? E intersecção, existe intersecção entre números pares e números ímpares? Eles têm alguma coisa em comum? Não, né? O conjunto dos números pares e dos números ímpares não tem intersecção. Ou seja, a intersecção entre eles é o conjunto vazio. O que mais que eu posso dizer? Que todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor. Que a soma de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro, assim como a diferença. A diferença, só para vocês não esquecerem, é uma conta de menos, tá? Então, se eu fizer uma soma, que é uma conta de mais, ou uma diferença, que é uma conta de menos, o resultado vai ser um número que a gente também considera como inteiro. Assim como o produto, ou seja, a multiplicação. Se a gente multiplica dois números inteiros, o que acontece com o resultado? Ele também é um número inteiro. Dessa forma, meninos, o que a gente pode falar? A gente pode falar que o meu conjunto dos números naturais está dentro do meu conjunto dos números inteiros, ou seja, os números inteiros é um pouquinho maior do que ele. Agora, nós vamos para o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de uma fração. Quando que ele surgiu? Surgiu também da necessidade humana, quando o homem percebeu que ele não conseguia mais, tudo que ele usava, ele não conseguia mais quantificar com os números inteiros.
Ele percebeu que às vezes ele ia usar, por exemplo, 1,5 saco de farinha, ele precisava de 1,5 litro de leite. A hora que ele percebeu isso, ele falou, opa, preciso de um conjunto numérico um pouco maior. E foi aí que surgiu o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos dessa forma, ó, A dividido por B. O A e o B são números inteiros e o B não pode ser o zero, tá bom? Tem que ser, então, pertencente aos números inteiros asteriscos, sem o zero. Por quê, meninos? Porque se eu dividir por zero, se o meu B puder ser zero, não existe essa divisão, né? Não existe dividir por zero. Você tem 10 balas para dividir para ninguém? Isso não existe. O símbolo para número racional é o quê, tá? Esse conjunto. E aí a gente pode ver alguns exemplos aqui para vocês. 3 sétimos, 4 nonos, menos 3 quintos, todos eles já estão na forma de uma fração, então a gente pode falar que todos eles são números racionais. O número 0,5, ih, professora, agora é um decimal, ele não é uma fração. Peraí, gente, todo número decimal tem como escrever na forma de uma fração. Que jeito? Escreve o número sem a vírgula, então 0,5, 0 à esquerda não conta, então ele é o próprio 5. E aí eu conto quantas casas eu tenho à direita da vírgula. Não é uma casa? Então, sobre 10. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, que até dá para eu simplificar. Caso eu queira, ele é a mesma coisa que meio, né? Aí, se eu quiser, ele pode ser 2 quartos, ele pode ser 3 sextos e assim por diante. Aí, os números inteiros, por exemplo, o número 3, o menos 5 ou o 0, eles são racionais? São também. Por quê? Porque qualquer número eu posso escrever como 1 no denominador. Então, o 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Seria 6 sobre 2, 9 sobre 3. Mesma coisa o menos 5, ó. O menos 5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 1 aqui, gente, desculpa. O 0 é a mesma coisa que 0 sobre 1. Estão vendo? Alguns subconjuntos dos números racionais. Então, olha lá. Então, primeiro eu tenho o que? Asterisco, vocês já entenderam o que ele é. O que é? É o conjunto dos números racionais sem o zero. Agora, esse daqui, o que com o mais aqui no índice? É o subconjunto dos números reais não negativos, ou seja, são todos os positivos e o zero. Agora, esse daqui, o próximo, né, o conjunto dos números racionais positivos. Por que positivos? Porque eu excluo o zero e pego todos os positivos. Olha esse, conjunto dos números racionais não positivos. O que significa não positivos? São todos os números racionais negativos e o zero. E o último subconjunto é o subconjunto dos números racionais negativos. Por quê? O asterisco exclui o zero e eu pego todos os negativos. Então, se vocês observarem, ó, dentro do subconjunto, a gente tem os naturais, é o conjunto que está mais dentro. Depois eu tenho os inteiros e, por fim, eu tenho os racionais. Então, os racionais engloba todo mundo. Olha as propriedades. A soma, a diferença, o produto e o quociente, todas as nossas 4 operações com números racionais, resulta sempre num número racional, tá? Agora eu trouxe para vocês algumas representações decimais de números racionais. São representações decimais finitas e infinitas. Então, eu trouxe o primeiro exemplo, o 7 sobre 2. 7 sobre 2 é uma fração? Na verdade, ele poderia estar escrito de uma forma decimal. O que significa a forma decimal? É a fórmula com vírgula. Então, esse número com vírgula seria o quê? Como que eu sei que ele é 3,5? Gente, é só dividir, não se esqueça. Toda fração representa uma divisão. Então, 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, 7,5 é a mesma coisa que o 3,5. E o 3,5, na verdade, ele poderia estar escrito 3,50, 3,500, 3, com quantos zeros eu precisar, tá? Ah, mas eu preciso? Às vezes sim, por comparação de um número com outro, talvez isso é interessante. Tudo bem? Então, olha lá, representação decimal finita. Então, por exemplo, o 3, ele é um número com uma representação decimal finita, não é? Sim, por quê? Como que eu posso escrever ele na forma decimal? 3 inteiros, que é a mesma coisa que 3,0. 3,4502. Ele também é um número que possui uma representação finita, a representação decimal dele. Observa aqui, você olha para ele e sabe quantas casas decimais ele tem.
É o 4502, são 4 casas, finito. Mesma coisa, 7 milésimos, também é um número que possui uma representação decimal finita. Se você dividir 7 por 1000, isso vai te dar 0,007 e 0,007, você sabe quantas casas decimais tem, também é finito. Agora, existem alguns números que têm representação decimal infinita. Aí você fala, qual, professora? Que número que tem representação decimal infinita? Quantas casas decimais ele tem? Não consigo contar? Isso, não consegue contar, infinito mesmo, tá? Então, você observa, isso acontece muito na onde? Nas dízimas periódicas. Então, olha aqui uma dízima periódica para vocês que eu trouxe, 5,666666666. Quantas casas decimais esse número vai ter? São só essas que eu escrevi aqui para vocês? Não! Essas reticências aqui indicam que são infinitas casas. Olha essa aqui também. 3,4222222. Quando termina esse número? Nunca vai terminar. Aqui precisa de uma reticência, viu, gente? E esse? 3,2424242424. Termina algum dia? Não, também nunca termina. Por quê? Porque são dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Vamos relembrar? Dízimas periódicas são aqueles números que têm um período, ou seja, ele tem um número decimal que fica se repetindo infinitamente. E existem também alguns números que têm uma representação decimal infinita, mas que não são periódicos, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, se você observar todas as casas decimais dele, não dá pra gente ver que se repete, não é periódico, tá? Então, o que a gente pode falar? O que nós vamos falar agora? Sobre as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, meus queridos, tem como elas serem escritas na forma de fração. Eu trouxe para vocês aqui um algoritmo prático, uma forma mais rápida da gente escrever as dízimas periódicas na forma de uma fração. Então, essa daqui é uma dízima periódica que a gente chama ela de simples. Por que uma dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula eu já tenho o meu período. Quem é o período mesmo? É aquele número que se repete infinitamente. Então, é o 2, ó. 2, 2, 2, 2, até no infinito. Quantos algarismos eu tenho nesse período? Eu tenho apenas um, que é o número 2, que vai se repetir infinitamente. Então, como que eu faço para escrever ele na forma de fração? Então, eu pego o meu período, que é igual ao número 2, menos o algarismo que vem na frente do período. Quem é aqui no caso? O zero. Então, 2 menos o zero. E para completar o denominador da minha função, eu vou completar sempre com algarismos noves. Quando a dízima periódica for simples, sempre com algarismos noves. Quantos? De acordo com a quantidade de algarismo que eu tenho no período. Meu período aqui não é igual ao número 2? Ele não é um único algarismo que se repete infinitamente? Então, esse único algarismo indica que eu coloco apenas um número 9. Faço a conta, 2 menos 0 é 2. Sobre 9. Então, 2 nonos é a fração que representa a dízima periódica 0,2222. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha aqui, mais uma dízima periódica simples. 34,131313. Por que ela é simples, pessoal? Logo após a vírgula, já começa a repetição do meu período. Mesma forma que essa, 0,222. Logo após a vírgula, já começa a repetir o período. Então, vamos lá. Dízima periódica simples. Primeira coisa que eu preciso saber, quem é o meu período? Ou seja, quem fica se repetindo até lá no infinito? São os algarismos 13, tá vendo? 13, 13, 13, 13, e assim vai. Então, meu período é igual a 13. Quantos algarismos eu tenho? Ah, agora eu tenho 2, o 1 e o 3, que vão ficar se repetindo até no infinito. Então, vamos para o nosso processo. Então, quem que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar todo mundo, 3, 4, 1, 3. Ó, eu peguei quem estava antes da vírgula, junto com o período, todo mundo, 3, 4, 1, 3. Menos quem? Quem vem antes da vírgula. Quem que vem antes da vírgula aqui? O 34. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu peguei quem é antes da vírgula junto com o período, 0, 2. Claro que o 0 eu não preciso pôr, coloco só o 2. Aqui também, peguei todo mundo, quem vem antes da vírgula com o período, 3, 4, 1, 3.
menos quem está antes da vírgula, menos 34. Sobre quantos 9? Agora eu tenho no meu período, observa, dois algarismos, o 1 e o 3. Então, são 2 9, 9 e 9. Faço a conta, 3.413 menos 34, tá aqui, sobre 99. Então, a minha fração 3.379 sobre 99 é a fração que representa o 34,333. Isso daqui já é matéria do 9º ano, né? Vocês já viram, mas a gente só está relembrando. Agora a gente vai para uma dízima periódica composta. Observa uma dízima periódica composta. Por que ela é composta, gente? Olha aqui. Entre a minha vírgula e o período, eu possuo algum algarismo que está aqui atrapalhando. Nesse caso é o número 3. Aí eu posso ter 1, posso ter 2, vários, tá bom? E aí, como que eu faço? Então, esse número ele não se repete. Ele não vai fazer parte do período. Quem que é o meu período? O período é aquele número que fica se repetindo até no infinito. Então, ele é o 7, ó, 7, 7, 7, 7. Então, o período é igual a 7, que é um algarismo só, tá vendo? Então, se é um algarismo só, a gente vai colocar um 9 só no nosso denominador. Então, agora a gente vai fazer a subtração. Em cima, no numerador, sempre a subtração. Aí, ó, cuidado. Quem que eu pego primeiro? Eu pego todo mundo com um período, sem a vírgula, tá? Então, todo mundo com um período, 637. Menos quem? Menos quem vem antes do período. Quem que tá vindo antes do período agora, na composta? O 6 e o 3, então, menos o 63. E agora, embaixo, no meu denominador, eu vou colocar o período é o 7, não é um algarismo só? Então, para ele, eu dou um 9. Eu não tenho um algarismo que está aqui atrapalhando? Ele que transformou minha dízima numa dízima composta? Quem atrapalha, a gente faz o que com ele? Dá um 0 para ele. Então, aqui, então embaixo agora vai ser 90. Então, o 0 a gente colocou para quem? Para os algarismos que estão ali entre o meu número não decimal e o meu período, tá? Então, como eu tenho um único algarismo, que é o 3, eu coloco um único 0. Aí eu faço a conta, 637 menos 63 sobre 90. Fazendo a conta, essa fração 574 sobre 90 é a representação, então, da minha dízima, 6,37777. Tudo bem, meninos? Então, vamos continuar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números irracionais. Os números irracionais, eles foram descobertos num estudo sobre geometria, na verdade. Eles, lá no passado mesmo, eles estavam estudando um quadrado de lado 1 e eles traçaram a diagonal desse quadrado e falaram, a gente quer medir a diagonal desse quadrado. E na hora deles medirem, tudo que eles mediam, eles tentavam colocar isso sobre a reta numérica. E eles perceberam que não dava para pôr esse número na reta numérica, ele não cabia na reta numérica. Por quê? Porque raiz quadrada de 2 é um número que possui infinitas casas decimais e essas casas decimais não são periódicas. Então, se você for lá na sua calculadora, apertar a raiz quadrada de 2, vocês vão ver que é 1,414 e assim vai até no infinito. E todas essas casas não têm um período, toda essa parte decimal não tem um período. Então, a gente não consegue escrever esse número na forma de uma fração. Naquela época, nossa, isso foi um boom, sabe? As pessoas ficaram até preocupadas, achavam que era bruxaria, que os números irracionais era tipo um buraco na matemática, né? E que isso daí quem mexia com eles era meio bruxo, alguma coisa assim. Mas na verdade, depois, com o passar do tempo, o que foi percebido é que era um conjunto um pouco maior, né? Foi um aumento dos conjuntos numéricos. Então, o conjunto dos números irracionais, na verdade, são todos aqueles números que a gente não consegue escrever de jeito nenhum na forma de uma fração, que são as dízimas, na verdade, que não são periódicas, tá? Ele vai ser representado pela letra Q', tem livros que usam a letra I, tá? Se vocês observarem, então, deixa eu só puxar aqui para vocês verem. O conjunto dos números irracionais, que pode ser também IR, ele não faz parte desse trio aqui, naturais, inteiros e racionais. Ele veio para completar. Então, ele completa todos eles, mas eles não têm nada em comum, tá bom? Então, quais são os números irracionais mais conhecidos? Por exemplo, raiz de 2, raiz sexta de 5, raiz cúbica de 3. Qualquer raiz que a gente não consiga encontrar o valor exato dela.
Aí se eu falar então, professora, raiz sétima de 1. Não, raiz sétima de 1 vale 1, então é um número inteiro. Ou seja, a gente pode falar que ele também é natural, que ele também é racional. Agora, aqueles que a gente não consegue determinar um valor para eles, aí não tem como, tá? Aí é um irracional. E por fim, o último conjunto que a gente aprende agora até o segundo ano do ensino médio é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele engloba todos os anteriores. Então, o conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. A gente vai usar a letra R, tá bom? Para representar os reais. Olha aqui, pus para vocês então os naturais, os inteiros. Aqui são os racionais, tá? Olha, o jeito de representar a dízima, meninos, é com o tracinho em cima, tá bom? Esse número aqui é a dízima periódica 1,33333333, tá? E aqui os irracionais. Inclusive, um irracional muito conhecido é o π. Então, quando eu junto esses três conjuntos com os conjuntos dos irracionais, o meu conjunto maior é chamado de reais, tá? A gente tem os mesmos subconjuntos, então quando eu tiro zero, quando eu pego os não negativos ou apenas positivos, os não negativos e os negativos, tá bom? São os subconjuntos dos reais. E a gente também tem algumas propriedades, onde fala que a soma, a diferença, o produto e o quociente, ou seja, as quatro operações, o resultado delas é sempre um número real. Agora, a potência, vocês têm que tomar algum cuidado com a potência. Por quê? Na raiz. Porque na raiz, vocês têm que observar o índice dela, tá? Olha os dois índices aqui. Se o índice que tiver aqui, observa o número que tiver aqui também, tá? Então, vamos supor que o número que está aqui é ímpar e o número que está aqui dentro da raiz é negativo, tudo bem, a gente consegue resolver. Agora, se o número que está aqui dentro é um par e aqui ele for um negativo, a gente não consegue resolver. Então, nesse caso, só existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de números maiores ou iguais a zero, tá? Agora a gente fala um pouquinho do eixo real. O que é o eixo real? É a reta que contém todos os números que nós conhecemos até agora. Então, se vocês observarem essa reta, ela vai lá do menos infinito, passa pelo zero e vai até o mais infinito. Então, ela não tem nem começo e nem fim. E olha só, dentro dela cabe todos os números que a gente conhece. Então, aqui está, por exemplo, o menos 4, o menos 3, o menos 2. Mas aqui também está o menos π, que é um número irracional. Ou o menos raiz de 5, ou o 1,5, que é um número racional, porque a gente consegue escrever ele na forma de fração. Então, o eixo real é a reta onde possui todos os números reais. E dentro dessa reta, a gente consegue falar em intervalos reais. O que são intervalos? Intervalo é quando a gente vai de um número, ou seja, de um valor, até um outro valor, tá? Então, vamos supor que eu falo que o meu intervalo ele é fechado a B. Supõe-se que aqui é o número 8 e aqui é o número 10. O que eu falo sobre esse intervalo fechado? Olha as bolinhas fechadas. Que esse valor faz parte do meu conjunto e que esse valor aqui também faz parte do meu conjunto. Então, ele pode ser representado pela reta real ou por colchetes, ó, fechado em A, fechado em B. Então, se ele fosse de 8 até 10, seria todos os números compreendidos entre 8 e 10, sendo que o 8 e o 10 também fariam parte. Se fosse um intervalo aberto, o intervalo aberto a gente representa na reta por bolinha aberta, estão vendo? Ó, bolinha fechada, bolinha aberta. Se fosse por colchete, ó, colchete aberto. Ó, colchete fechado, colchete aberto. E o que significa essa bolinha aberta? Que não engloba esse número. Então, por exemplo, se o meu intervalo fosse de 8 a 10, assim como no primeiro exemplo, o que eu ia falar? Que o 8 não ia fazer parte, porque a bolinha está aberta, e o 10 também não ia fazer parte, porque também está aberto. Aí pode estar intervalo fechado à esquerda, aberto à direita, ou o contrário, aberto à esquerda e fechado à direita? Claro que pode. Sempre que for fechado, a bolinha vai ser fechada, e o valor numérico que estiver ali representando, ele faz parte do meu intervalo.
Então, se fosse, por exemplo, o mesmo exemplo, tá, gente? Do 8 ao 10, o 8 ia fazer parte nesse exemplo, tá? E aqui nesse ia fazer parte? Ia nada, porque bolinha aberta, tá vendo? Bolinha aberta não faz parte. Se fosse por colchete, ó, bolinha fechada é a mesma coisa que colchetes fechados. Bolinha aberta, mesma coisa que colchete aberto, tá? E se a gente estivesse falando lá do intervalo de 8 a 10, nesse exemplo aqui, ó, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, aqui no 10 ia fazer parte? Aqui no 10 não ia fazer parte. E nesse que está fechado? Nesse iria. E tem também os intervalos que envolvem o infinito. Por exemplo, eu posso falar, ó, fechado no A e vai até onde? E não tem fim, realmente não tem fim, ele vai até no infinito. Então, poderia falar que está fechado lá naquele 8 e vai até onde? Até no infinito positivo. Ou então ele vem lá do infinito negativo e para aqui. E se fosse a bolinha aberta? Não tem problema nenhum, a bolinha aberta até no infinito. Ou do menos infinito até naquela bolinha que está aberta. Então, só para vocês entenderem, a bolinha cheia indica que o número associado pertence ao intervalo, faz parte. E a bolinha vazia, a bolinha aberta, indica que o número não pertence ao intervalo, tá? Meninos, a aula termina por aqui, ficou um pouco grande, vocês me desculpam. Eu vou tentar fazer alguns exemplos para vocês também de dízimas periódicas, eu resolvendo o exercício, tá? Para que vocês entendam. E de intervalos também. Qualquer dúvida pode me procurar no chat, que eu estou à disposição de vocês, também no meu horário de atendimento. Um beijo, fiquem com Deus, saudades!